Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Grande Debate comigo, Juliana Lopes, com o cientista político Magno Cal e o comentarista José Eduardo Cardoso. Primeiro tema de hoje, o senador Everton Rocha, relator da indicação de Jorge Messias ao STF, disse que vê margem para aprovação do nome do atual advogado-geral da União, mas prevê uma sabatina dura na Comissão de Constituição e Justiça do Senado amanhã. A declaração foi em entrevista ao Bastidores CNN. Vamos acompanhar. A sabatina, primeiro que em todas, até com o Flávio Dino, se vocês lembrarem, eu fui o relator, acompanhei de muito perto, até o Flávio Dino, que tinha um perfil mais aguerrido, até por conta da posição política que ele já tinha à frente do Ministério da Justiça e também antes na sua carreira política, vocês percebem que foi longa, foi em alguns momentos duro, mas foi respeitosa a sabatina. E eu acredito que o dia de amanhã também será da mesma forma. Hoje ele teria seguramente seus 45 votos no piso, e isso daí abre toda uma construção para chegar aí no teto aí dessa possibilidade de construção de uma grande vitória no dia de amanhã. Vamos então ao debate. Muito bem-vindos. Boa noite, Magnus. Teremos uma sabatina muito provavelmente extensa, cheia de perguntas, pressões. O que Messias precisa para ser aprovado, então, no Senado e começar esse trabalho no STF? Boa noite, Juliana. Boa noite, ministro Cardoso. Juliana, se a gente for pensar nos últimos 130 anos de sabatinas para indicados do STF no Senado, o Messias só precisa existir. Precisa aparecer lá, responder algumas perguntas, que a tendência é que ele seja aprovado. Vale lembrar, o Senado brasileiro não rejeita uma indicação há mais de 130 anos. Então, acho que é temerário a gente pensar que qualquer coisa diferente da aprovação possa acontecer amanhã. Agora, o que a gente pode esperar? Deverá ser essa sabatina um espaço para que se converse, pelo menos, a respeito de alguns dos pontos levantados sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal nos últimos anos. Jorge Messias tem uma longa ficha de serviços prestados ao presidente Lula, à ex-presidente Dilma, ao Partido dos Trabalhadores, é alguém que tem lado político conhecido, então é presumível que a oposição fará um jogo duro ali, que fará perguntas duras, que colocará o indicado contra a parede. No entanto, na CCJ, ele só precisa de 14 votos e depois, no plenário, o relator, o senador Everton, falou ali de 44 votos. Ele nem precisa de 44 votos, precisa de 41 votos para ser aprovado. O voto é secreto, há muitas possibilidades de, durante esse tempo que nós ficamos esperando para que a indicação ocorresse, para que todo esse processo dessa sabatina acontecesse. Vale lembrar que nós tínhamos o governo querendo ganhar tempo para que o Messias construísse a sua base de votos, mas também tínhamos Alcolumbre jogando duro com o governo a respeito dessa sabatina. Jorge Messias negociou, conversou com os senadores e provavelmente construiu, como novamente é costume para indicados às cadeiras do STF, construiu uma base relativamente confortável para essa votação. Então, em termos de voto, eu não acho que ele terá problemas, mas certamente não será um dia confortável para Jorge Messias. Estará ali sob os holofotes, estará ali sob fogo intenso dos senadores. Vale lembrar, esse ano é um ano eleitoral. Todo mundo quer parecer ser duro com o Supremo Tribunal Federal, duro com um indicado para o Supremo Tribunal Federal, duro com alguém que tem um histórico de proximidade política com o presidente Lula. Então, quer parecer como alguém que pressionou esse novo indicado para o Supremo Tribunal Federal. Mas o resultado do jogo é muito difícil que a gente acredite que seja diferente, porque a história nos deixa muito poucas dúvidas a respeito do que acontecerá amanhã no Senado Federal. Então, o que eu espero que aconteça, já sabendo, provavelmente, qual será o resultado, é que ao menos uma concepção
de Supremo Tribunal Federal do futuro seja minimamente discutida ali. Há muitas propostas da direita e da esquerda a respeito de reforma do judiciário, de formas como o Supremo Tribunal Federal poderia atuar, há muitas críticas à situação que nós temos hoje, há entidades da sociedade civil encaminhando sugestões de modificações das regras do Supremo, de novas formas, de formas diferentes do Supremo atuar. Nós temos mesmo dentro do Supremo Tribunal Federal a iniciativa do Código de Conduta. Então, para além do palanque, para além das defesas e dos ataques apaixonados, eu gostaria que os senadores conseguissem ao menos projetar com alguém que provavelmente ocupará uma cadeira no Supremo Tribunal Federal por muitas décadas, uma visão para o Supremo nas próximas décadas, onde acredito que Jorge Messias estará quase que inevitavelmente. Cardoso concorda, muito bem-vindo, boa noite. O que Messias precisa para ser aprovado para essa vaga tão importante no STF? Olá, Juliana. Olá, professor Magno. Eu tenho a minha impressão coincidente com a impressão do professor Magno. Eu acho que Jorge Messias será amanhã aprovado. Por quê? Em primeiro lugar, não lhe faltam requisitos para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele tem uma larga experiência jurídica, atuou em postos chaves da República na área jurídica, onde atuou no Ministério da Educação, atuou na subchefia de ações jurídicas da Casa Civil, foi advogado e é advogado-geral da União. Além disso, tem uma sólida titulação acadêmica, tem mestrado, é professor doutor, é indiscutivelmente uma pessoa muito preparada do ponto de vista dos requisitos legais exigidos para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. E tem, evidentemente, algumas marolas pela frente. E essas marolas irão se expressar amanhã nas sabatinas, como tradicionalmente acontece. Talvez amanhã num clima um pouco mais acirrado. Nós já tivemos algumas sabatinas mais acirradas, outra menos. Me lembro o ministro Edson Fachin tendo uma sabatina muito dura no Senado Federal, mas nada que ele não tivesse com maestria superado. E amanhã será o mesmo, acredito eu, com o Jorge Messias. Ele é uma pessoa preparada, jurídica e politicamente, tem o sangue frio necessário para não responder a eventuais provocações que possam ocorrer, porque numa sociedade como a nossa, polarizada, alguns certamente quererão fazer ou ter o seu minuto para colocar com seus eleitores radicalizados de ataque àquele que foi escolhido pelo presidente Lula para ser ministro da Suprema Corte. E isso, a possibilidade de acontecer é grande, né? Eu acho que o senador Weverton falou há pouco, aí na matéria que estamos vendo, que ele acredita que será uma sabatina respeitosa. Eu espero que seja. Não há nenhum problema que arguições sejam duras. O que não pode acontecer é arguições mal educadas, deselegantes, incompatíveis com aquilo que o Senado da República deve exigir de alguém que integra esta Câmara Alta do Poder Legislativo. Então, acredito que Jorge tem os requisitos, tem condições de responder muito bem a sabatina, haverá marolas, haverá ventanias, haverá provocações, e acho que ele saberá, com galhardia, superá-las com grande tranquilidade, que é uma das suas características pessoais. Então, em síntese, o que ele precisa? Dos votos, né? Brincando com a pergunta feita, e aqui vai a resposta. E acho que esses votos ele terá por um conjunto de situações, mas aqueles que expressam melhor é a sua total capacitação para o exercício do cargo. Mesmo aqueles que não concordam com o presidente Lula, aqueles que têm uma postura oposicionista, que quererão impingir algum tipo de dano ao governo, sabem que estão diante de um nome estritamente adequado para exercer esta função na nossa Suprema Corte. Magno, a gente sabe que Messias passou por um longo período, né? Fez um périplo ali de meses à espera dessa data da marcação da sabatina. E aí tem vários movimentos ali dentro do Congresso, né? Várias alas questionando como será a postura dele como ministro da Suprema Corte. O que essa aprovação pode significar para a Suprema Corte? Juliana, eu espero que signifique para a Suprema Corte um momento de reflexão. Nós temos um novo ministro se juntando à Corte, como você bem disse, um ministro que passou por um périplo longo de negociação no Congresso Nacional, que pelo próprio rito
dessa sabatina precisa conversar com muitos parlamentares, precisa conversar com parlamentares de diferentes campos ideológicos e eu, sendo um otimista, imagino que ele possa levar para o Supremo Tribunal Federal um ar de reorganização. O Supremo Tribunal Federal vem atuando com 10 membros apenas há alguns meses e é necessário que haja, de novo, uma coisa que a gente já conversou aqui algumas vezes, uma repactuação entre o Supremo Tribunal Federal e a sociedade. Não me parece ser o espírito neste momento. A gente fala muito dos políticos, a gente fala muito de quem tem a motivação do voto para manter essa chama do conflito acesa, mas nós precisamos também falar do Supremo Tribunal Federal, que não consegue, por meio dos seus ministros, simplesmente seguir a vida. Entender que diferenças e críticas são parte da vida democrática. Então, eu espero que Jorge Messias, sendo aprovado, chegue no Supremo Tribunal Federal com a consciência da instituição que ele passará a ser parte. Ele estará lá, pelo menos, se permanecer até a idade da aprovação compulsória, por 30 anos no Supremo Tribunal Federal. Então, eu espero que ele seja um jovem que chegue à corte com a intenção de manter a corte dentro dos seus limites institucionais. Nós precisamos isso, não é o presidente Lula que precisa disso, não é Jair Bolsonaro que precisa disso, não sou eu que preciso disso. O Brasil precisa ter um Supremo Tribunal Federal que esteja em paz com a sociedade, esteja em paz com as forças políticas, esteja em paz com a imprensa, esteja em paz para atuar dentro da sua função. Então, Jorge Messias pode contribuir com isso, com essa visão de alguém que acabou de conversar com congressistas, que acabou de passar pela sabatina, que estava vendo todo esse conflito de fora do Supremo Tribunal Federal, embora estivesse no governo, mas que tenha uma visão de que a política, no final das contas, é a questão, é a conversa, é a negociação, é ouvir lados diferentes e que o Supremo Tribunal Federal tem a sua missão, que é fora desse circuito, é fora desse aspecto. A sociedade brasileira precisa ver essa distância entre a política e o Supremo crescer. É uma coisa muito cansativa e contamina tudo. Contamina a política, contamina o Supremo e contamina também a sabatina. Eu não tenho dúvida alguma que nós teremos amanhã uma sabatina muito contaminada por todos os acontecimentos recentes, por todo o histórico que nós vimos recentemente da relação entre o Supremo Tribunal e a política, entre o Supremo Tribunal e alguns escândalos. Nada disso precisaria estar acontecendo. Então, nós precisamos reavaliar a forma como essas relações acontecem, nós precisamos esperar que haja uma solução institucional, seja do Parlamento, seja do Supremo Tribunal Federal, e torcer, sendo otimistas, torcer para que esse ar novo, esse novo espírito que se juntará ao Supremo Tribunal Federal, haja de acordo com o que se espera de um ministro do Supremo Tribunal Federal, deixando a sua vida política para trás e ajude a colocar o Supremo Tribunal Federal novamente e permanentemente no seu papel institucional na democracia brasileira. Cardoso concorda? O que essa aprovação pode significar para a Suprema Corte? Juliana, eu acho que vai ser muito boa para a Suprema Corte. O Jorge, ele é uma pessoa que demonstra, ele sempre demonstrou muito equilíbrio. É uma pessoa equilibrada, uma pessoa centrada, uma pessoa madura. Além da inequívoca capacidade jurídica e da experiência que ele tem, eu acho que nos momentos de grande conturbação num órgão colegiado como esses, pelos quais passa o Supremo Tribunal Federal, ter um senso de equilíbrio, ter um senso de colocar as instituições à frente dos seus próprios interesses é algo indispensável. Então, e Jorge tem essas qualidades. É uma pessoa habilidosa, ele terá uma excelente relação com todos os ministros da Suprema Corte, com seus 10 colegas. Ele terá condições de ajudar na construção daquilo que a sociedade brasileira espera do Supremo Tribunal Federal. Um órgão que, efetivamente, dentro do campo da autocontenção, aplique a Constituição
com todos os debates, com todas as situações que naturalmente caracterizam o dia a dia, o cotidiano do Supremo Tribunal Federal. Jorge Messias terá uma fidelidade a respeitar, e esta fidelidade é a Constituição brasileira, é o Estado de Direito, e como tal fará as suas interpretações, as suas leituras do texto constitucional com muita ponderação, com muito cuidado, sem exibicionismo, com a autocontenção que eu acho que hoje a realidade institucional brasileira exige para o ministro da Suprema Corte. Foi uma grande escolha do presidente Lula. Acho que amanhã ele será aprovado no Senado e terá uma postura muito agregadora na nossa Suprema Corte. Então, que venham os novos dias, que Jorge Messias seja aprovado e acho que ganhará a Suprema Corte, ganhará o país com a sua incorporação naquela que, repito, é a nossa Corte Maior de Justiça.